Boa noite, boa tarde, pessoal, tudo bem? Está no ar o papo direto do AJR Voleibol. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, de estar participando dessa proposta, essa nova série de lives que o Esporte Clube AJR me convidou para estar comandando aqui à frente dessa bancada. E durante a nossa temporada nós vamos estar entrevistando várias pessoas, vários ícones do voleibol, do mundo do vôlei. E você também pode mandar sua sugestão aí pra gente, falando quem você quer ver, né? Vamos ver aí, ó. Nós estamos vendo o Eric, atleta do JR, a Fabiana, boa tarde. É isso aí. E hoje, o nosso primeiro entrevistado pra tá entrando, falando sobre a vida dele, falando sobre o profissionalismo dele dentro do voleibol, é uma pessoa que o AJ reconhece demais, né? Ele já foi massoterapeuta, ele já foi auxiliar técnico, preparador física e hoje ele é técnico do AJR Voleibol. Ele começou no AJR desde lá atrás. Ele tá há 4 anos com a gente no clube, foi nosso estagiário e hoje ele comanda o Sub-17 feminino, né? E você pode mandar várias perguntas. Já sabe quem é? Coloca a sugestão aí. Lógico que sabe quem é. Com vocês eu quero convidar para conversar com a gente hoje o Felipe Augusto. Cadê o Felipe mandando? Vamos com vocês aqui sobre a nossa série, como que vai ter várias. Lembrando às 17h30 às 18h30. Vamos lá conversar com o Felipe. Vamos ver se a gente consegue entrar no ar agora para a gente conversar com o Felipe. Vamos ver aqui, vamos aguardar, vamos ver. Está conectando. Olá, tudo bem, Felipe? Tudo bem? Tudo bem, Caio? Boa noite, pessoal. Boa tarde, Felipe. Deixa eu ver o negócio aqui no meu microfone, está um pouco baixo. Aí, Felipe, vê se está bom aqui a altura. Tá bom, dá para escutar. Tá falhando. Tá falhando o áudio. Tá mudo. Ainda tá mudo, Caio. Calma aí, pessoal, imprevistos. Comunicação. Agora sim. Então vamos lá. Felipe, primeiramente é uma honra estar participando, bater esse papo com você, cara. Tem muita novidade que muitas pessoas querendo falar com você, saber da sua vida. Eu também quero saber bastante coisa, né? Conheço o Felipe muito bem, é mais que um parceiro de trabalho, é um amigo. Felipe, vamos começar? Você quer Bora lá. falar como que foi receber esse convite de participar da estreia da inauguração do Papo Direto no AJR? Primeiro foi uma surpresa, né? Que quando o marketing me convidou, me enviou o convite, eu fiquei surpreso até porque para estrear o quadro, né? Que é um novo quadro, então fiquei bem empolgado. Fiquei bem empolgado, para falar a verdade. Uma honra estar aqui inaugurando esse programa, né? Que isso, Felipe, nós que agradecemos. E você, se você quiser saber um pouquinho da vida do Felipe, manda pra gente também a pergunta, que a gente vai selecionar algumas perguntas aí, que você tem curiosidade sobre o Felipe, e vai falar. Vamos começar, Felipe? O que te Bora lá. levou, Felipe, ao voleibol? Bem, o voleibol em si é até engraçado dizer isso, falar sobre isso, porque foi um esporte que eu tive bem pouco contato. Desde quando eu era criança, lá no colégio, eu tive pouco contato. Entretanto, eu tive sim um contato.
foi uma experiência até que engraçada por conta que nunca tive habilidade nenhuma para poder executar os fundamentos, brincar com o voleibol, né? Quando criança a gente mais brinca do que a gente tem um foco como atleta. É, né, Felipe? E aquela coisa. Hoje no nosso país, o moleque ele nasce e o pai já dá uma bola de futebol, né? Essa é a verdade. Sim, o E esporte principal que domina aqui o Brasil realmente é o futebol, então é bem mais difícil também. quebrando esse paradigma. Felipe, como você se tornou técnico e com quantos anos você começou? Você sempre quis, você falou aí pra gente que não praticava voleibol. Você que escolheu a sua profissão de ser professor de educação física? Alguém chamou você? Como que foi esse... nasceu durante o dia, vou ser técnico? Como que foi isso? Na verdade, não. Como eu disse, foi uma história muito engraçada, né? Eu nunca pensei que eu trabalharia nem com educação física, né? Embora eu sempre estive no meio, pratiquei futebol, lutas, sempre estava no meio ali da educação física. Porém, eu nunca pensei que ia seguir carreira nesse meio. Costumava dizer para minha família, né, que eu seria psicólogo. Tinha o sonho de ser psicólogo. Nada a ver com a área, mas então, quando eu chegou a época de eu fazer a inscrição, né, para me matricular em alguma faculdade, eu percebi que eu gostava de esporte mais do que de psicologia. Então, eu fui para a área do esporte mesmo. Minha família também ficou bem surpresa com isso. Todo mundo ficou pasmo porque não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver, então foi bem diferente. Já como técnico, foi recentemente, né, esse ano que eu fui contratado como técnico mesmo do Esporte Clube AJR. Também trabalho em outros lugares como técnico, por exemplo, na Atlética do Anhembi Morumbi. Queria mandar até um abraço para eles, algumas pessoas estão assistindo aqui hoje. Tá bom, Parabéns. pessoal? Tô com saudade, saudade de todos. Um beijo pra Então, toda a equipe. foi uma novidade. E Felipe, assim, você falou, né, que queria ser psicólogo. Vamos falar a verdade, né, Felipe? Nós, professores de educação física, né, quem tá assistindo pode falar. Nós somos psicólogo, médico, né, pra essa molecada aí bacana. Felipe, a Sim. curiosidade, eu acho que é o que o pessoal quer mais saber. Como, cara, como você conheceu a JR, como você foi parar dentro do Esporte Clube JR Voleibol, né? Olha, é bem legal falar sobre isso. Eu tô me sentindo nostálgico aqui. Quando eu entrei na faculdade, assim que eu entrei na faculdade, existe uma coisa que os universitários conhecem bem, que são chamadas de horas complementares. Essas horas, todo universitário faz tudo, faz de tudo para conseguir essas horas complementares. E um belo dia, durante um intervalo, chegou algumas pessoas na sala de aula e falou que estariam disponibilizando horas complementares em troca de um serviço voluntário, que Bacana. seria seria tá lembrado, né, Caio? Foi foi de um torneio, ia acontecer um torneio na Zona Sul, né? Se não me engano, que seria no colégio da família família Amigos do Júlio Ribeiro, família do Júlio Ribeiro, alguma coisa assim, eu não Lá me no Júlio recordo bem. Ribeiro. Que hoje, inclusive, né, Felipe, leva o nome do AJR, né? Para quem não sabe, E começou lá mesmo. o projeto nasceu lá. Então, com essa busca pelas horas complementares, eu me inscrevi lá no projeto e fui participar. Até aí eu não conhecia nada de voleibol, não conhecia nada. Então eu comecei a pesquisar para poder trabalhar lá no serviço voluntário. Quando eu cheguei lá, eles falaram que eu ia ser árbitro de linha. Eu falei, meu Deus, o que é árbitro de linha? O que eu vou ter que fazer? Então foi bem legal, aí eu aprendi bastante naquele campeonato. E o AJR estava dentro desse campeonato, ele estava inscrito. Então foi uma das equipes que participaram desse torneio. Foi daí que eu conheci, então, o AJR. Ah, então, é bom a gente falar assim, né, Felipe? Eu tava, naquela época, eu tava dentro da comissão organizadora do campeonato, mesmo eu sendo técnico do AJR, que na época eu trabalhava com o Rodrigo Pietro e com a Fátima. Um beijo para eles aí. E eu conheci o Felipe, para quem não sabe, árbitro de linha, é aquele cara que fica ali, dando se a bola é dentro ou fora. Então, assim, eu acredito que na época o Felipe estava no início da sua faculdade, né, Felipe? Então já assumiu uma Sim, responsabilidade muito grande. E eu costumo falar para todos, assim, que de todos que estavam ali, o Felipe chamou muita atenção, né?
O Felipe era um menino que ele tava ali comprometido, e você via que era um menino focado, que tava fazendo o que ele queria naquele momento, e eu acho que isso que foi que chamou bastante atenção. E a gente tá provando aí que é um excelente profissional, que eu tenho muito orgulho de citar. Obrigado. Felipe, agora trocando um pouquinho de assunto, o que é essencial para você? Que você é novo, para quem não sabe, Felipe ele é super novo, mas é um menino aí que tem bastante experiência. Foi massoterapeuta da JR, foi auxiliar técnico, trabalha como preparador físico das categorias maiores e hoje é técnico, né? Então, assim, o Felipe, as pessoas veem, alguém conhece. Não, o Felipe ele cresceu dentro da JR, né? Felipe, o que é essencial para você dentro de um time? Olha, dentro de um time tem muitos fatores que são necessários. Entre eles, claro, sempre o respeito mútuo, sempre a ter dar aquele espaço de conseguir escutar as pessoas ao mesmo tempo que você consiga ser escutado. Porém, eu acho que o mais importante de tudo, o essencial de verdade dentro de uma equipe, dentro de um time, é saber que além de ser um time, todo mundo está ali junto como uma família. Que é até o ditado do AJR, né? Que nós somos mais que um time, somos uma família. Então, Bacana. assim, eu acredito que essa parte de ver o próximo como mais que só um colega de equipe é muito importante. Bacana, Felipe. É legal você falar isso, né? Porque eu sou suspeito um pouco de falar. Nós estamos lá, o trabalho que é realizado em equipe, que é tratado o atleta, as pessoas que olham, todo mundo fala, comenta, é uma coisa que fala, nossa, JR, todo mundo é unido, os pais participam, os atletas, é muito bacana. Fê, agora eu vou começar, vamos falar um pouquinho de emoção aí com você aí, cara. Qual foi o título mais marcante que você conquistou no clube? Ou na JR, ou em outro time? Pra você, falou, meu, esse título pra mim é uma coisa que eu lembro, que é uma coisa que marca a minha carreira de técnico. Fala pra gente um pouquinho disso aí. Olha, eu diria que não foi bem um título. Foi um campeonato que eu participei como auxiliar naquela época. Infelizmente a gente não saiu como ganhador, né? Não saiu como campeões do torneio, que foi o torneio do Céu Uirapuru, Urapuru, perdão. eu falava Urupuru antes. É, Vamos lá pro foi céu, um Urupuru, torneio não, marcante Urapuru. para mim. Foi um torneio marcante para mim, porque foi o primeiro torneio que eu participei como auxiliar técnico. E foi assim, desde o momento que a gente saiu aqui do centro de São Paulo, né? Para ir até lá, porque não é perto esse céu, não é perto. Esse torneio foi um dos mais longes, né? Então, desde o momento que a gente saiu daqui, a caminhada, a trajetória até lá, foi muito show de bola, foi Meu, maravilhoso. Quando a gente chegou lá, o pessoal recebeu a gente, foi bem, muito bom. E teve um momento que foi esse momento que me marcou, que foi a hora que eu tive que assumir o time sozinho. é, Infelizmente, né, Caio, o técnico da categoria foi expulso do jogo, então eu tive que expulso, assumir por gente. conta de ser auxiliar. Não, Então foi um dos momentos mais marcantes. não, mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente foi vice-campeão, a gente perdeu, era um torneio que era simples, mata-mata, a gente perdeu só na final, né? E eu fiquei muito estressado no jogo da final, porque eu vi que era uma coisa na situação que não estava muito conforto, tava todo mundo torcendo contra, a arbitragem também não estava ajudando, e eu sou um cara que tem jogos que eu fico, eu sou muito emotivo, eu transpareço muita emoção facilmente, e injustiça, eu não gosto de injustiça. E o Felipe comigo lá, o Felipe, naquela época, o Felipe eu achei era super novinho. O Felipe, ele não era nem massagista, 18 anos. ele tinha começado no clube, então ele foi acompanhar um jogo porque nesse torneio o auxiliar não precisava ter CREF. E o Felipe foi comigo porque os outros professores ficaram, foi só o feminino, foi o sub-17, feminino da época, e brigando, a árbitra cartão amarelo em mim, e brigando com as atletas, e foi uma coisa bem chata, e pum, cartão vermelho em mim. Aí eu tive que sair e o Felipe teve que assumir. O Felipe, você lembra disso, Fê? Ele tremia. Ele tremia. E agora? Ele falou, eu não sei nem rodízio assim com composiciona. E eu falei, eu vou ficar na grade. Eu vou ficar na grade e a torcida queria me bater aquele dia.
foi bem. É uma coisa que eu acho que a gente vai tentar entrar na próxima pergunta nossa, que foi bom você ter lembrado disso, que é uma coisa que eu nem lembrava muito, viu, Felipe? Felipe, agora eu quero que você fale para mim algum um acontecimento inesquecível para você dentro da sua carreira. Não precisa ser dentro da JR, pode ser em outro aspecto, em outra área também você trabalha, que o Felipe também é professor de natação. É, qual o momento inesquecível na sua carreira? Olha, inesquecível, acho que poucas pessoas sabem desse momento, mas teve uma época que eu realmente precisei sair do AJR. Eu até conversei com a comissão técnica, falei com o Caio, com o Benemar, e acabou que os dois conseguiram me convencer que tinha uma outra alternativa e eu acabei não saindo do AJR. Então foi um momento assim bem marcante, até por conta das palavras que foram ditas. Eu lembro bem daquele dia. Então foi um dia marcante para mim. Ó, quem tem que chorar aqui é você, não é o apresentador, que eu tô começando a ficar nas redes desse Não, não amigo. precisa chorar. Não, porque é difícil. As pessoas que vê, a gente cria um vínculo, principalmente eu, que sou líder deles, como falar, eu crio um vínculo muito forte com eles, com todos os professores que tem lá, todos os técnicos, atleta. E quando eles vêm falando assim, o Felipe veio, entrou na minha sala e falou assim, nunca tem como eu ficar. E ele explicou o motivo dele, a justificativa dele, aí eu conversei, chamei o professor Benimar, e a gente, falei, eu não posso perder esse garoto aí, esse moleque vai ter um futuro. Falei, primeiro, eu não posso deixar ele embora. Eu senti no meu coração que eu não poderia deixar ele embora. Como já passou vários outros professores dentro do clube também, foram embora, mas eu lembro aquela conversa, eu falei, meu, eu não posso deixar esse moleque embora. E hoje a gente vê esse resultado impressionante, que é um homem hoje aí que tá desde o começo. Felipe, agora vamos lá. Vamos dar uma respirada aí, porque senão a gente vai ficar muito Ui! emocionado. Bastante gente aí mandando, ó. Estão falando da minha canequinha aqui, ó. Quem quiser adquirir, ó, só entra na página do AJR. Quero agradecer a equipe que mandou essa caneca pra mim. Ah, a A sua Viviane também vai, perguntou viu, aí. Felipe? A sua também vai. Ela acabou de perguntar, cadê a minha caneca? Hoje eu não tô com a caneca ainda. Como nós sabemos, Vai nós estamos em chegar. quarentena. Então, Felipe, é, o que você diria para alguém que quisesse seguir a vida no voleibol? Não só como técnico. Hoje, qual o conselho, até para o atleta ou para o professor que está lá iniciando como estagiário, como auxiliar, qual o conselho, qual o caminho você fala que você, com a sua experiência que você tem, que você acha que a pessoa deve seguir? Olha, de conselho, até difícil falar disso, porque é uma situação muito individual. Entretanto, eu acho que quando você conversa com alguém que já está ali naquele meio, tem mais experiência, você consegue ter um pedaço da visão daquela pessoa. Até mesmo quando eu queria psicologia, eu conversei com algumas pessoas, visões totalmente diferentes. Dentro da educação física também, pessoas com visões totalmente diferentes, são coisas muito, sabe, é um mundo diferente para cada pessoa. Mas se fosse para dar um conselho, eu diria que todos têm que ter calma, não pode ter pressa para querer crescer dentro desse meio. Não adianta querer já chegar com o pé na porta, não adianta. Tem que vir com calma, tem que ser tranquilo. Tem que trabalhar, buscar a evolução, né? Não adianta você querer achar que você sabe de tudo, que nem eu vejo muitas pessoas, infelizmente, que mostram, acham que sabem de muita coisa e acabam que, quando você vai ver, a pessoa não sabe nada. Então, teve muitos momentos da minha carreira dentro da JR, né? Que a gente teve confrontos com algumas equipes e as pessoas mostravam que aquele ar de superioridade, porém, quando você via o trabalho da pessoa, você falava, caramba, a pessoa mostra que sabe tanto e infelizmente não sabe. Então, É tenha aquela coisa, né, calma. Felipe? Só você, é só na prática mesmo. A pessoa às vezes olha por uma pessoa que você admira tanto, como isso já aconteceu comigo, com o Felipe, ele tá falando. A gente, pá, tem aquele cara que, nossa, ele é muito top. E quando você vai conhecer essa pessoa, você se decepciona, né? Você cria uma ilusão dentro de você. Mas é assim, Exatamente. né? É calma, né, Felipe? Mas a gente não tem calma, né? É difícil Quem ter está dentro da calma. educação física ali, não dá para ter tanta calma, né? Mas tem que ter paciência. Qual o momento mais gratificante a gente sabe que
a sua rotina, não é uma rotina muito fácil, né? Porque o Felipe, no começo do ano, você soube que você seria técnico, só não saberia a categoria que você iria assumir, né? Exatamente. E para você foi uma surpresa assumir o Sub-17 feminino? Você não esperava? Porque sabemos que o ano passado o Sub-15 era uma categoria que estava muito forte. E as meninas iriam subir de categoria, meninas que tinham bagagem já. E com, por exemplo, a gente pode falar que no infantil nós temos duas meninas da seleção paulista com você esse ano, né? Meninas que são experientes, meninas que vieram da federação, meninas que jogaram campeonatos muito forte, né? E vieram trabalhar com você. E quando você soube da notícia que você receberia a Sub-17, qual foi o impacto para você nisso? Olha, foi muito legal, porque, até como você disse, as meninas que ascenderiam a categoria sub-17, que eu estou, né, responsável esse ano, era praticamente toda a categoria do Mirim. E foi uma categoria que eu tive bastante contato no passado, por conta dos campeonatos, então eu acabava que ficava responsável pelo treino delas, até naquele projeto da escolinha, que a gente aprimorava alguns fundamentos em, como posso dizer, defasagem. Então, foi uma categoria que, desde lá de trás, eu estive sempre presente ali com elas, então foi uma notícia muito boa para mim. Então, eu já fiquei com o pensamento de que, poxa, eu vou trabalhar com uma categoria que eu conheço, as meninas, eu sei como que elas são, então é mais fácil de trabalhar. Eu vou até, Felipe, quebrar um pouquinho do nosso protocolo aqui, porque eu sou assim, né? Eu gosto de coisa natural. Você falou da escolinha. Felipe, aí uma pergunta, como foi para você? Porque assim, né? Nós sabemos que a base é muito importante, né? E você na escolinha estava Muito. trabalhando com iniciante e com pré-mirim. Felipe, como que foi para você receber a notícia do nosso presidente que você seria responsável em trabalhar com o iniciante pré-mirim? Você acha que não foi um teste para ver como seria o seu trabalho, para ver como você desenvolveria? Porque você pegou crianças, né? Pode ser crianças, não são nem pré-adolescente ainda, que não sabia nada, do zero mesmo, não sabia dar um toque na Sim. bola, não sabia. Como que foi isso? Caiu no seu colo e você falou, meu, e agora? O que eu faço? Olha, para falar a verdade, a primeiro momento eu fiquei meio que confuso, por conta que o presidente ele até tinha colocado dentro desse projeto 3 professores responsáveis, porém não foi denominado um professor responsável. Então, mesmo que a gente tivesse um bom relacionamento entre os professores, não era uma coisa assim que a gente conseguia colocar sempre em dia o nosso planejamento, digamos assim. Por conta que um professor planejava algo, o outro professor planejava outra coisa e o outro completamente diferente. Então a gente tentava no máximo juntar as nossas ideias, os três, e acabava que saía treinos bacanas e muito divertidos até para as crianças, como são categorias de base, são mais, como você disse, crianças. Então a gente tem que trabalhar muito mais o lúdico, não pode trabalhar tanto aquela parte de atleta de alto rendimento. Então não pode ser aquela coisa, né? Tem que ser mais tranquilo, lúdico, para ensinar mesmo a criança, para ela poder ter os gestos motores e tudo mais. A princípio essa minha reação, mas com o É tempo difícil, né? é muito difícil. Mas com o tempo eu vi que tinha ali um certo, como que eu posso falar, intuito de treinar nós três mais para frente, digamos assim. Ah, que bom, Então né? foi muito bacana, eu consegui ter bastante experiência lá, obter bastante experiência, aprendi coisas novas, tanto com os outros professores quanto com as próprias meninas. Então é aquele, como diz na faculdade, né? Eles falam que existe o mundo perfeito e existe o nosso mundo, o mundo real. O mundo perfeito é aquele que todas as crianças vão chegar, você vai passar o exercício e todas vão fazer. Mas não é assim. Então, A gente tem que. tivemos algumas dificuldades, mas deu tudo certo, graças a Deus. Felipe, é bacana você falando. Você vê que você já passou por bastante coisa aí, né, cara? O professor Muito. Benemar tá mandando um beijo pra você, falou lindo, meu pupilo, tá? É. Um abraço, beijo, Benemar. Tô com saudades, viu? Ó, Quero ver você nos treinos.
qual é o seu momento mais gratificante na sua rotina de técnico? Qual é aquele momento que você fala, meu, eu nasci para ser técnico? Porque na nossa profissão as pessoas acham que não tem um momento que você desanima, né? Que você é feliz sempre. Tem momentos que você desanima, né? Mas você não pode transparecer isso, né? Porque você é um formador de opinião, as pessoas se espelham em você, seus atletas, se você estiver desmotivado, você consegue desmotivar seus atletas, então você sempre tem que estar para cima, sempre Sim. motivando a sua equipe. E qual que é o momento mais gratificante que você vê e fala, meu, eu escolhi, essa é a melhor profissão. Qual que é esse momento, Felipe, na sua rotina? Eu penso assim, tem um grande momento, acredito que não seja só eu, mas tem um grande momento que é ao final de todos os jogos, seja um jogo que a gente perdeu ou ganhou, levou a vitória, foi uma final, semifinal, foi o primeiro jogo que era do campeonato, a gente foi eliminado, seja qual for o jogo, termina o jogo, junta todo mundo, mesmo que tenha aquela pessoa, aquele atleta que esteja desanimado, todo mundo junto ali passa uma energia que você sente uma coisa que é indescritível. É maravilhoso a sensação. Então, eu não lembro agora exatamente qual foi o campeonato, mas eu lembro o momento que um dos atletas do juvenil, sub-21, começou a falar entre nossa rodinha lá no final do jogo. E aquelas palavras me mostraram que todo mundo ali estava junto, como eu tinha dito antes, mais que um time, estava junto como uma família. Então a sensação é fantástica. Seja um jogo que a gente perdeu, seja um jogo que a gente ganhou, todo mundo compartilha do mesmo sentimento, eu vejo ali naquele momento. Então acho que é o momento mais gratificante. É esse momento que você. É reconhecimento, né, Felipe? Ele é o Sim, reconhecimento dos seus atletas, quando o atleta ali ele confia em você, isso é bacana. Felipe, agora eu vou te convidar para a gente fazer uma atividade um pouco diferente aqui. Você topa? bora, vamos. O jogo Vamos, direto. bora. É o jogo direto. Vixe, Maria. Eu vou falar uma palavra e você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tudo bem? Ou a gente vai desenrolando com o tempo isso daí. Tudo bem? Vamos Tá bom, lá? vamos. Preparado? Preparado. Voleibol. Caio, Inspiração. Benemar, Família. minha mãe. Decepção. Hum, difícil? Não consigo dizer, Caio. Você não tem decepção nem amorosa? Ótimo. Ah, Oportunidade. não. Reboque. Uma palavra. Família. Um número. 8. Um pensamento. Calma. Calma é a. Calma no do ser. Uma frase. O tempo é mais sábio, é o mais sábio conselheiro. Essa frase é uma frase de um pensador que é Plutarco. É uma frase que eu me inspiro. Um sonho. Crescer profissionalmente. Brasileira, talvez. Uma Quem sabe? realização. Campeões da Liga Paraná. Olha, Da Taça Paraná. olha, você tá pensando muito. É isso aí, cara. É. Felipe, a gente tem algumas curiosidades sobre você. Felipe, você acredita em alguma coisa assim que você fala? Você tem alguma mania? Por exemplo, aquela, Caio, nas minhas coisas tem que ser super organizado, branco com amarelo. Você tem alguma coisa nisso? Porque assim, a gente é difícil falar sobre a vida pessoal, né? As pessoas quando vai falar com a gente só quer saber do voleibol, e não quer saber dar muito da vida pessoal. Vamos falar da sua vida pessoal aí. Você tem esse algum costume? Ah, Caio, eu acredito em pedras, energias positivas. Você tem alguma coisa nessas coisas assim? Alguma doideira dessa? Ah, eu acredito. Eu tenho crença nessa questão de energia. Eu acredito bastante. Tanto que eu tenho um amuleto, eu não costumo utilizar muito, por conta que é uma pedra de ônix, né? Um amuleto de ônix. Costumam dizer que ela absorve energia quando a gente está utilizando, tanto se for positiva quanto negativa. Então, quando eu uso ela, é quando eu estou sentindo que minha energia está negativa, tá uma má energia. Muito bem. Felipe, nós vamos ver essa semana.
a gente divulgou, o marketing falou bastante sobre a estreia do programa, né? De Papo Direto com a JR, sensacional. Eu fiquei super feliz em receber esse convite para ser o entrevistador, comandar essa série aí até o dia que tiver que terminar. E toda a divulgação que tem lá no banner, no store, tem perguntas. Abre-se uma caixinha e o pessoal vai deixando perguntas, tá? E a gente E, selecionou 3 perguntinhas que a gente achou super interessante, que o pessoal mandou, tá? Para você. E vamos ver o que o pessoal preparou. Felipe, como você espera que os atletas voltem quando os treinos forem retomados? Físico, foco, vontade, disposição, em geral. O que você espera dos seus atletas? olha, em questão física, eu acredito que eles vão voltar praticamente em dia por conta dos treinos que nós estamos tendo. Para quem não sabe, a gente não parou com os treinos, nós estamos realizando eles online. E o foco desses treinos é justamente a parte física. Então a gente treina mais a parte física do que a tática, técnica e tudo mais. Questão técnica, eu acredito que nós vamos voltar com muitas defasagens, porém, questão técnica a gente consegue organizar mais rápido do que a questão física, né? Questão técnica, o pessoal vai voltar daquele toque, aquela manchete, pronto, voltou. É que nem andar de bicicleta, né? Quem aprende nunca É, esquece. também já as suas categorias são maiores, né? Sub-17 já é uma categoria, agora se fosse um iniciante, um pré-mirim até. A próxima pergunta que colocar aqui, você praticamente respondeu. Como está sendo a sua rotina pessoal e profissional durante a quarentena, Felipe? Olha, pessoal, digamos que eu estou dormindo muito. Nossa, que ótimo. É, Ótimo dormir. estou dormindo muito, mas o tempinho que eu tenho, assim, para focar no profissional, eu tento ao máximo. Eu tenho certos horários para planejar os treinos, né, que até então não é tão fácil assim como o pessoal acha que é. Não é só colocar lá 3 de 15 para cada repetição e já era, cada exercício já era. Então eu tento manter a minha rotina de estudos, por conta que tem o horário da faculdade ainda que nós estamos tendo aula online, né, para não perder o semestre. Tem a questão do lazer, tem que tirar um tempinho para o lazer, né, então eu acabo que tiro um tempinho. E tem os horários dos treinos, né, que nós estamos treinando quase de noite, todos os dias, menos domingo. Domingo é o dia de descanso geral. Então, a rotina tá basicamente isso. Eu durmo bastante, como, me divirto um pouquinho, estudo e treino. Passo treino para os meninos e para as meninas. Ai, bacana, Felipe. É, porque, né, essa quarentena é uma coisa nova, uma coisa que começou. Ninguém esperava acontecer isso, né, Felipe? E parabéns, Não, tenho que parabenizar o AJR pela atitude, a direção da AJR, por ser um dos primeiros clubes de voleibol a retornar, a fazer o treino de forma diferente, dinâmica, online, né? Um clube que desde o início que parou as atividades, na outra semana já voltou com os treinos, com adaptação com algumas categorias, testando várias coisas. Então, assim, o futebol lá, o Palmeiras começou fazendo primeiro, e o voleibol mostrou, o JR mostrou que ele não tá por fora, ele foi um dos pioneiros dentro do Brasil a voltar com as atividades, né, Felipe? Parabéns. Isso aqui. sim, Felipe, exatamente. essa é um pouquinho grande, tá? Que mandaram aqui, ó. A produção, ela Eita. capricha nas coisas aqui pra gente, viu? Sabendo que o JR, além de ser técnico, você também atua como preparador físico. Fale um pouco sobre isso. Como influencia na sua atuação como técnico, como complementa na jornada dos atletas e a importância da preparação física. Para você falar aí pra gente sobre também preparador físico das categorias maiores, né? Sim. Porque a maioria você foi técnico deles quando eles passaram dentro da base. E agora eles estão lá no Sub-19, Sub-21. Você é preparador físico nele. O que influencia nisso? Você acha que é importante você ter sido técnico primeiro, depois você preparador físico? O que influencia? Explica pra gente aí. Olha, para ser sincero, eu acho muito importante. É uma coisa diferente, digamos assim, mas é muito importante. Por conta desses dois trabalhos, eu tenho uma visão, assim, digamos que mais ampla dentro dessa área, né? Que eu consigo ver tanto a questão física quanto a questão técnica deles. Então, eu posso, sim, graças a essa visão, eu consigo realizar exercícios mais específicos
que geralmente preparador físico, dependendo do nível de experiência desse preparador físico, ele pode simplesmente passar exercícios para fortalecer, 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 e ele esquece uma coisa que a gente aprende dentro da nossa área, que se chama especificidade. Essa especificidade a gente consegue trazer com essa visão que eu tenho aqui de tanto técnico como preparador físico, a gente consegue trazer exercícios que são mais próximos da realidade, são mais efetivos para os atletas em questão técnica e física. Então, por exemplo, se um preparador físico sem essa visão vai realizar para um atleta de voleibol um condicionamento físico, ele vai passar exercícios de, por exemplo, corrida, um cardio na natação dentro da piscina, eu consigo ver algo que eu consigo executar essa mesma atividade, porém com a especificidade do voleibol. Então, por exemplo, eu consigo colocar eles para executar saltos em sequências, com corridas, trabalhando tanto a parte física quanto a parte cognitiva e tática. Então, por exemplo, nesse exercício mesmo que eu acabei de citar, com uma corrida e um ataque, fazendo saltos pliométricos, eles vão trabalhar as duas áreas e vai ser mais eficaz para ele. Então, ele não vai perder muito tempo executando treinos físicos. Papinho chato, mas bem técnico, Não, né? isso aí, o Felipe, é muito importante, né? Você falar, você falar em relação a isso que as pessoas precisam saber, né? Sobre a importância do treinamento, porque as pessoas acham, Felipe, que ser técnico hoje, né, dentro do Brasil, você foi atleta, você sabe jogar voleibol, as pessoas acham. E a gente precisa deixar bem claro isso, que o técnico, ele precisa estudar, ele precisa saber conhecer o corpo, ele não tem que só saber lá a parte tática, não. Ele tem que ter um conhecimento. E outra coisa que é importante, que eu sempre costumo falar, o técnico, ele não tem que ter só conhecimento dentro do voleibol, porque ele trabalha com pessoas, né? E é muito importante você conhecer o ser humano. Se trabalhar com o ser humano é muito difícil, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito. E o técnico de voleibol, o professor de voleibol, ele precisa se adaptar, ele precisa saber trabalhar com cada tipo de pessoa. E sem contar que você que trabalha na categoria de base, você está formando um cidadão. Você está formando um cidadão para a sociedade. Então as pessoas muitas pensam e não sei o quê. Pegar, dar uma bola para ele, faz toque, manchete, e não é isso, né, Felipe? É isso Não é que tão simples. é importante a gente falar, a valorização do professor, do profissional de educação física, pessoas como você. Nós precisamos de técnico no Brasil, precisamos de pessoas como você, Felipe. Que essa Obrigado. molecada que está se formando aí hoje tenha esse pensamento, né? Tenha esse pensamento, leve Muita essa gente. importância, né? Fê, agora eu te pergunto assim, você falou bastante. Qual é o aprendizado geral de ser um técnico te trouxe? Olha, como ser técnico é legal falar bastante. Eu tô gostando bastante dessas perguntas. Essas últimas foram tudo o pessoal das páginas que mandaram. Essas três últimas foram. Nossa, muito boas. Gostei. Como técnico, assim, eu acho que você já disse um pouquinho do que eu penso, que como técnico a gente aprende muita coisa, principalmente a lidar com as pessoas, lidar com o ser humano, que é a parte mais, no meu pensamento, ao meu ver, é a parte mais difícil de tudo. Não é difícil montar um treino, não é difícil dirigir a equipe. Como é comparado com ter o contato com a pessoa, saber lidar com a pessoa. Até mais falando, porque dentro da JR, como técnico, eu sou apenas só uma categoria, eu tenho apenas uma categoria como técnico. Entretanto, como preparador físico, são 8, né? São 8 categorias. Todos os atletas, né, estão ali com você. Sim, E o difícil, né, Felipe, que eu fico imaginando, né, eu também que sou técnico de algumas categorias e hoje, atualmente, eu sou presidente do clube, você quando você está na posição de técnico e quando você muda, você precisa estar por exemplo, quando eu vou conversar com um infantil, eu estou na posição de coordenador de presidente e eu já fui técnico delas no ano passado. E é difícil para elas entenderem, né, essa diferença, você tratar de uma forma diferente. É bem complexo. E as pessoas acham que,
Às vezes o professor é muito desvalorizado. Se o professor dentro da escola é desvalorizado, você imagina o professor dentro do esporte. E o esporte é muito importante, né? A Muito. sociabilização, você ensinar a criança, o pré-adolescente, o jovem, quebrar barreiras do preconceito, não ter discriminação. Isso tudo você precisa passar, né, Felipe? As pessoas acham que a gente só ensina o voleibol entre si, né? Até o problema social que o professor precisa enfrentar. Entrando nesse aspecto de problema social, Felipe, a gente está aí falando um pouquinho sobre discriminação. Você já passou dentro do voleibol alguma discriminação com seus atletas, ou com você mesmo, ou alguma discriminação dentro da equipe que você trabalhou por preconceito, por ter uma classe social e econômica um pouco diferente? Você já passou por alguma situação chata? Como se você passou? Como que você conduziu essa situação? Eu, graças a Deus, eu não sofri nenhuma ação assim. Porém, eu presenciei, acho que foi um momento marcante, né, para nós, que foi um momento de discriminação. E pior de tudo, não foi de uma forma, acho que não tem uma forma menos exagerada, porém a pessoa teve esse preconceito e enviou em um grupo de WhatsApp. Então, uma rede, não uma rede social, uma forma de comunicação onde tinham pais, existiam os pais, foi num grupo dos pais dos atletas, o menino simplesmente pegou e mandou uma mensagem como bem entendeu e foi muito feio o que ele fez, foi uma atitude infeliz. Eu, particularmente, fiquei decepcionado porque eu via naquela pessoa, naquele menino, um atleta de ouro. Mas depois daquela atitude eu acabei enxergando ele de outra forma. Graças a Deus o clube se manifestou, ele sofreu as consequências que ele deveria sofrer, teve a punição dele, mas é algo que é de se pensar, né? Dentro do mundo esportivo, tá todo mundo ali, como eu disse para você, dentro da JR todo mundo convive como família, e de repente tem essa discriminação, é algo que acaba abalando É todo mundo, difícil. não só a equipe, os pais, os professores também, né? Não, é difícil, Felipe. Como eu falei pra você, é, quem vê você sendo técnico, não imagina, por exemplo, você vai para um jogo, eu acredito que já aconteceu isso com você, e você tem um atleta ali, a torcida começa a vaiar, coloca um apelido, e você tem que saber contornar essa situação com o seu atleta, porque ali no momento é você, o atleta, a pessoa que o atleta acredita, que ele coloca confiança, é você que é o técnico, né? Então, assim, é, é, tem que ter uma confiança, né? O atleta tem que... Sim. Aproveitando o gancho, eu queria saber, Felipe, como que é a sua relação? Você com os atletas? Porque você é novo, né? E assim, como que é essa relação? Ó, o Felipe é casca grossa, o Felipe é chatão, o Felipe é um cara descontraído, tranquilo. Como que é essa... Fala aí Olha, pra gente. pelo que eu escuto deles, né, delas também, eu sou o professor mais tranquilo, sou mais de boa, né? Então, assim, em questão de brincadeiras, eu acho super importante, até com as crianças, né, os menores, vamos dizer crianças, ter essa questão de brincar, trabalhar o lúdico, é sempre bom. A minha relação com as categorias maiores não segue muito diferente. Eu acredito que a gente tem que ter uma relação como amigos, além de ser técnico, ser o professor deles, a gente tem que ter essa relação de amigos, tanto para conseguir conquistar o respeito deles, né? Então, eu acho muito importante isso. Então, E outra coisa que eu escuto deles, né? Que em questão de treino, quando é físico, eles gostam de fugir do meu treino. Preferem o seu, viu, Caio? Eles ah, acham mas que não o é meu assim treino não. é Eles, ó, físico. a verdade, é assim, eles também não falam que eu pego pesado também. Mas, ó, Felipe, cara, vou te falar uma coisa pra você. Agora, a gente vai ter, eu acredito que esse ano foi um ano bem difícil, né? Falaram que era o ano do AJR, né? E esse ano, mas esse ano é que a gente não pode perder a esperança, né? Que é um ano que acabou. é, Felipe, qual os planos que pensando em 2021?
quais planos vocês têm, você, né, você, Felipe, tem, então, a sua carreira para 2021? Fala pra gente um pouquinho do que o Ah, Caio, eu não me planejei, mas eu me planejei para isso, isso. Fala aí pra mim. Olha, em questão de planos, eu gosto de pensar que um dia de cada vez tem que ser vivido, né? Mas eu gosto de pensar que ainda estarei no AJR ano que vem, vou Boa. continuar, não sei com qual categoria, mas eu adoraria continuar trabalhando com o Sub-17, uma categoria maravilhosa. Elas conseguem entender a comunicação, a gente tem uma boa comunicação. E até porque também a maioria das meninas estão no primeiro ano de infantil, então ano que vem vão ser praticamente as mesmas meninas, vão ascender algumas do Sub-15. Pode ser que entre novas meninas na seletiva do início do ano. E comparado ao ano passado, esse ano está sendo, infelizmente, bem difícil por conta dessa pandemia, mas eu acredito que nesse semestre que está por vir agora, a gente vai conseguir surpreender bastante, ou seremos surpreendidos, mas eu espero que a gente consiga surpreender, né? E pro ano que vem, eu acredito que vai ser o ano de ouro finalmente, né? Depois de 2019, 2020, acho que 2021 vai ser o nosso ano de ouro. Felipe, aí todo mundo tá querendo saber aqui, né? É, você, qual que é os maiores desafios de você treinar uma categoria feminina e qual é o maior desafio, qual os contras, pró e contra você que treinar uma categoria masculina? Olha, a categoria masculina, vou começar pela masculina, é uma categoria que eles são muito da brincadeira. Aquela história, né? As meninas amadurecem mais cedo, então eles brincam bastante. Entretanto, quando a questão é foco, os meninos eles têm um foco absurdo, é uma coisa totalmente diferente. Eles, quando você fala, a gente vai fazer isso, por mais que tenha aquele chorinho, sempre tem aquele chorinho lá, a gente vai ter que fazer, eles fazem, eles praticam tudo que a gente pede. Você conversa com eles, pede para mudar tal coisa, para aprimorar, eles vão e eles arrumam um jeito de fazer. As Ah, meninas, elas têm uma certa dificuldade. Apesar de elas serem mais sérias, quando você vai fazer, passar os exercícios, as atividades, elas já, né, elas, não sei se por conta da dificuldade em si, pode ser um fator. uhum. Entretanto, eu acredito que não seja, por conta que todas as meninas elas têm uma capacidade motora muito evoluída em comparação à faixa etária delas mesmo. Então, essa é a questão mais, como que eu posso dizer, técnica. Agora, como pessoas, as meninas são muito fáceis de lidar, por conta que você conversa com elas, elas têm maturidade a mais que os meninos para entender o que você está falando. Os meninos sempre vão levar na brincadeira, então é mais difícil conversar com eles. Entendi. Felipe, eu tô pegando aqui um trecho escrito. É tudo na vida pra mim. Pra mim. Avante a JR pra vitória. As suas cores são lindas. A sua glória é magnífica. Que, quando você fala assim, como fala lá do coração azul e branco. Felipe, eu quero saber de você por que esse coração azul e branco, por que esse amor que essa torcida sente. Do JTEC é uma torcida quente, é uma coisa que emociona, até tá me arrepiando aqui. Fala pra mim depois de falar, vai, por que isso? Olha, eu acredito que a torcida, para a torcida, essa questão do coração azul e branco é algo que a energia dentro da quadra passa. Os meninos e as meninas, quando eles estão jogando, é uma coisa absurda. Eles dão literalmente o corpo e a alma para poder conseguir correr atrás do que eles querem ali dentro do jogo. Suou bastante atrás daquele ponto, então essa energia, essa questão de energia que eles conseguem emanar durante os jogos é algo fantástico. Particular, eu acho que, como técnico, conhecer cada um deles, né? Nós temos ativos mais de 110, 120 atletas, então cada um passa um pensamento, uma energia que você sente
é uma coisa louca. Cada um consegue te cativar de um jeito diferente. É muito bom. Felipe, Essa paixão esses meninos, essas meninas conseguirem me cativar constantemente. Então, minha paixão é por causa disso. ai, bacana, Felipe. Felipe, você já pensou em desistir? Você falou lá no começo, né? E o que te manteve, o que que fez você até hoje, todo ano, tá ali com a JR? Tá ali mesmo, porque a JR ele é um clube que cresce muito dentro do estado de São Paulo, é um dos poucos clubes que jogam campeonatos estaduais, vai para fora do estado. É, e é um projeto muito bacana. Se você pegar a história dele e for ver de onde ele veio, é emocionante mesmo a história, né? E o que passa pela sua cabeça sabendo que você faz parte dessa história, cara? Como você disse, né, o clube já tem uma história aí, apesar de não ser tão antiga, considerando outros clubes, é uma história recente. Mas eu consegui acompanhar o AJR desde lá de pequenininho, né? O AJR quando era pequeno. Então, eu, eu tenho um certo vínculo com esse projeto. Eu tenho certo afeto. Porque o projeto em si nasceu, né, com o intuito de levar o esporte para outras crianças. Como eu disse para você, eu não tive muito contato com o voleibol. Acredito que não seja só eu, outras pessoas devem sofrer com esse mal, infelizmente, que quando nós estamos no fundamental, no colegial, o contato com o esporte que a gente tem é basicamente o futebol. Então é bem pouco que a gente conhece dentro da área esportiva, graças a alguns fatores que ocorreram aqui comigo. Então eu conheci outras modalidades, outros esportes, e eu tive essa paixão assim que eu vi o projeto lá, depois que você me explicou tudo, me chamou para estagiar. Então, o projeto é bacana. O que me motiva mais a continuar é esse projeto, continuar disseminando o voleibol, crescendo cada vez mais e abraçando as crianças que chegam na base, que não têm muita experiência e que pensam como teve uma vez uma das meninas de base falou que nunca pensou que ia passar na seletiva dentro da JR. Então você vê que o projeto é grande e que as crianças pensam que é algo impossível para elas. Então eu acho isso muito bacana. Felipe, você tem noção que você, como professor, você consegue tirar centenas de jovens da rua. O que passa na sua cabeça sabendo que você salva vidas, né? Que nem a gente tem que falar que o professor também é um super-herói através do esporte. Ele consegue mudar o pensamento, mudar o jovem talvez, porque vamos ter que ser realistas, a gente tem problema com jovens que, somente o menino, que às vezes está ali, está desvirtuado do caminho, indo para um caminho torto, e graças a você, o seu trabalho, você consegue fazer essa diferença, cara. Muito obrigado por a gente ter você como professor. Muito obrigado Eu que mesmo. agradeço. E você aí, tá? A gente vai continuar batendo papo aqui com o Felipe, mas eu cheguei agora, eu perdi essa live. Não fica triste, não. Sabe por quê? Porque a nossa live vai estar disponível no Facebook logo quando a gente encerrar a nossa entrevista. Então não fica desesperado. Cheguei agora, vai ter lá o Facebook para você assistir quantas você quiser e o que você quiser. Felipe, eu quero que você deixe um recado para os seus atletas, para os seus fãs, né? Que você é um técnico cotado aí, vários clubes o ano passado fez algumas propostas para você que a gente ficou sabendo. Eu quero que você deixe um recado aí para a galera que está em casa nessa quarentena te assistindo. Quero mandar um abraço para todos os atletas que estão acompanhando a gente aqui. Tô com muita saudade de todos vocês. Quero mandar um abraço especial, um beijo para toda a minha família que está assistindo hoje, tá? O apoio de vocês é muito importante para mim. E deixar o recadinho final, né? Que nessa quarentena é importante que ninguém saia de casa, exceto para casos extremos, né, de necessidade, né? Correto? E que sigam as normas aí que a rede pública está divulgando aos poucos. Então, tomem cuidado, viu? É isso aí. Felipe, muito obrigado, cara, por ter participado do Papo Direto. Obrigado de Eu que coração. agradeço o convite. Parabéns pelo seu trabalho. Eu tenho orgulho de trabalhar com você, orgulho de falar que você faz parte da minha equipe,
que sua carreira, que Deus continue te abençoando. Eu tenho certeza que seus pais, sua família morrem de orgulho de você, porque eu tenho muito orgulho de ter você trabalhando comigo. Viu, cara? Parabéns pelo Obrigado. seu sucesso. Muito obrigado. É uma honra, mestre, ter você aqui com a gente, tá bom? E se você perdeu, você também pode entrar agora lá, ó, no nosso chat, mandar mensagem pro Felipe, chamar o Felipe no Instagram, é pro.felipe, né? Pro.lipe, é isso? Isso, exatamente. Exato, chama lá o Felipe, conversa com ele, faz qualquer tipo de... Ele vai estar agora, esses últimos 30 minutos, esperando você aí no chat para conversar, tá bom? Mas quarta-feira a gente tá de volta. Quarta-feira a gente vai ter um convidado aqui super especial. Ele não faz parte do Esporte Clube AJR Voleibol, mas ele tem um projeto super bacana na Zona Norte de São Paulo. Ele trabalha na comunidade de Perus. Ele comanda o time de voleibol masculino e feminino de Perus. Ele vai estar aqui falando com a gente, contando como que passar o voleibol dentro da comunidade, qual a barreira que ele enfrenta, já que todo mundo quer jogar futebol, ele tá lá. Ele já tá 4 anos lá no Céu Perus, tá? É o Felipe, o seu xará vai ter aqui com a gente, conversando com a gente. Quarta-feira, às 5h30 da tarde. Tá bom, pessoal? A nossa live de hoje fica por aqui. Quarta-feira eu te espero às 5h30 da tarde aqui na página do AJR com papo direto. Beijo no coração. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.